Leitura. Semana passada nós iniciamos então a leitura no livro dos Salmos. A leitura sequenciada das Escrituras é importante, faz parte também do culto a Deus, culto público a Deus. Semana passada nós lemos o Salmo 1, Salmo de número 1, e nós falamos que todas as Escrituras falam de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse isso lá no último capítulo do Evangelho de Lucas, e tudo fala sobre ele, e incluindo o livro dos Salmos. Os Salmos falam de Cristo de uma maneira diferente, em alguns aspectos, comparado aos outros livros das Escrituras. Porque o livro dos Salmos fala de Cristo de maneira explícita, de maneira implícita, muitas vezes, e muitas vezes até mesmo em primeira pessoa. E aí, quando você lê os Evangelhos, você não vê essa perspectiva, mas o livro dos Salmos, sim. Então, não é à toa que eles são um livro de cânticos, não é? Do povo de Deus. Então, semana passada nós lemos o Salmo 1, então nós vamos ler agora o Salmo de número 2, e a ideia, então, é essa leitura sequenciada até o final do livro dos Salmos. Salmo de número 2 diz assim, a palavra do Senhor. Salmo 2. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e perecerás no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Salmo 2. Salmo 2 fala do Messias, né? Cristo, de modo bem explícito, né? Versículo 2: contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, a palavra ungido é a palavra Messias no hebraico. E no grego é a palavra Cristo. E ainda há pessoas que acreditam que os salmos não falam de Cristo, né? Então, aqui o versículo 2 é explícito. E quando ele fala no versículo 7, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, fala, né, aqui de Cristo também, de maneira bem explícita. Esse salmo diz que ele nos ensina que todos devem servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o próprio Cristo. Então, não são somente as pessoas de modo geral, o povo, né, de um país, que deve se converter ao Senhor, mas os seus reis e governantes também. Lá no versículo 2, os reis da terra, eles se levantam contra o Senhor, né? Eles querem romper qualquer, qualquer ligação com o Senhor, no versículo 3. Eles não querem servir a Deus, mas eles são chamados também, versículo 10. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Muitos teólogos, até de linha reformada, hoje não creem nisso, mas os reis devem também, devem também se converter ao Senhor. E não somente a sua pessoa, mas até mesmo usar a sua autoridade pública e civil para servir ao Senhor. Mas o que que nós vivemos hoje? Nós vivemos o seguinte: você olhar aqui o versículo 2 diz assim, né? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Hoje, o que acontece? O que que nós estamos vendo? Exatamente o versículo 2. E eles são contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles quem? Os reis, governantes, os príncipes deste mundo, né? Dessa terra, desses nossos países atualmente.
Eles são contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, certa vez eu ouvi um pregador, ele disse o seguinte sobre esse texto, que você for hoje em qualquer repartição pública de nosso país, seja na área de educação, seja na área de segurança, seja qual for, é como se essa frase estivesse escrita lá, de maneira invisível, mas é até escrito lá, contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa é a posição deles. Eles são contra o Senhor e contra o seu. Isso é como se fosse espiritualmente é uma placa bem grande em qualquer repartição pública deste país. Eles são contra o Senhor e contra o seu ungido. Porém, o salmista deixa claro, ele lhes falará na sua ira e no seu furor. Então ele está avisando aqui, né? Eles serão esmigalhados, versículo 9, como uma vara de ferro. Eles serão despedaçados. Então ele disse: Ó juízes da terra, ó reis, sede prudentes, deixa eu instruir vocês. E a instrução é: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho. Que vocês beijem o filho, o Messias, o Cristo. E esse beijar aqui é amá-lo ardentemente, amá-lo, servi-lo, adorá-lo e usar todos os seus dons em favor do seu reino. Essa é a instrução que o salmista dá para todos, e aqui em especial para os governantes deste país, de qualquer país que seja. Então, esse é o ensino que nós vemos aqui no Salmo 2. Então, todos os salmos falam de Cristo Jesus como o centro, de todas as coisas, porque Deus faz convergir nele todas as coisas, diz lá Paulo em Efésios. Bem, Salmo 2. Então, esse salmo que nós vamos cantar, vou compartilhar aqui a letra na tela, para os irmãos que não conhecem. Vamos cantar aqui e os irmãos podem cantar aí, como temos feito. Salmo 2. Vamos cantar a capela aqui mesmo, né? Às vezes compartilhamos o áudio também, mas hoje aqui é a capela mesmo, tá? Salmo de número 2. Salmo 2. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém, aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constitui meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. És meu filho, hoje te gerei. Pede a mim, e herdarás nações e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferras quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó, em sede prudentes, deixai-vos, ó, juízes, exortar, prestai a Deus serviço com temor e alegrai-vos com tremor.
Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Amém. Vamos meditar as palavras deste salmo também. Bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus neste momento, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Bem, nós estamos estudando, na verdade, o livro de Cantares de Salomão, mas aí recentemente decidi fazer um estudo aqui, livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Porém, acabou se tornando dois estudos e agora estamos no terceiro, né? Estamos no terceiro. Hebreus 4, versículo 9. Vou ler aqui a partir do versículo 1, o capítulo todo, mas o que nós estamos fazendo uma exposição, especialmente do versículo 9, nos últimos dois domingos, sendo hoje o terceiro, tá? Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, palavra do Senhor. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguém de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim, do dia sétimo, repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Hebreus capítulo 4, versículo 9, novamente, diz assim: Portanto,
resta ainda um repouso para o povo de Deus. Irmãos, nós falamos anteriormente que a carta aos Hebreus, ela é considerada um dos livros mais importantes do Novo Testamento, porque o seu objetivo é demonstrar quão superior é a nova aliança comparada com a antiga aliança, ou a administração das alianças, né? Isso é feito nessa epístola porque as pessoas que receberam essa epístola eram judeus que haviam se convertido ao Evangelho, a Cristo Jesus, e estavam sendo perseguidos. Estavam sendo perseguidos por crer, em Cristo, e crer nessa nova aliança. Então, as pessoas diziam, ué, mas cadê o sumo sacerdote de vocês? Cadê os sacrifícios? Onde estão todas essas coisas que Moisés ordenou? Então, o livro já começa falando sobre a superioridade de Cristo, sobre os anjos e também sobre Moisés, e assim por diante. Então, ele é um livro, uma epístola muito cristocêntrica do início até o fim. Portanto, um dos principais livros para que você compreenda mais profundamente o Evangelho. E no capítulo 4 que estamos considerando, é um capítulo cujo tema é o repouso, o descanso dos cristãos, dos santos. E nós falamos disso anteriormente. Falamos, primeiramente, lá no primeiro estudo sobre esse assunto, sobre esse versículo, que há aqui um mandamento de Deus, né? Um mandamento de repouso, do descanso, que é citado no capítulo 3 e no capítulo 4, que é o quarto mandamento. Resta ainda o repouso para o povo de Deus. O que chama a atenção é essa palavra repouso, na língua grega, é uma pax legomena, ou seja, uma palavra que não se repete em nenhum outro lugar, mas é do Novo Testamento, mas é uma palavra que ela deriva da palavra sabaton, ou seja, o sábado, descanso. E aqui a tradução em português ficou repouso, algumas como descanso, mas a palavra grega aqui é a palavra sabatismos. Essa palavra não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Sabaton, sim, né? Mas sabatismos não. E o significado dela é um repouso semanal. Então, alguns comentaristas mais antigos afirmam que aqui é uma das provas que o quarto mandamento ainda permanece hoje, porque resta ainda repouso para o povo de Deus. Então, nós falamos sobre isso, falamos também sobre a importância do repouso. As Escrituras falam, por exemplo, como já dissemos, né, do pão que nós precisamos para sobreviver, da água, e também aqui do descanso. Sem descanso, você não consegue viver neste mundo. E a Escritura pega esses elementos para mostrar a realidade espiritual das coisas, né, do Evangelho. Então, assim como você precisa do pão para sobreviver, por isso Cristo disse: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Precisamos da água. E Jesus disse o quê? Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E precisamos do descanso. E a essência do Evangelho é descansar em Deus, descansar nos méritos de Cristo. E é isso que glorifica a Deus, né? Quando você descansa nele, ele diz: invoca-me, invoca-me, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, descansar em Deus é algo extremamente importante para o cristão. Na verdade, a essência do Evangelho. Também nós falamos sobre a promessa que Deus concede. Isso semana passada, né? Porque aqui ele cita Josué no versículo 8 e também Moisés no capítulo anterior, porque havia uma promessa de Deus que o povo entraria no descanso. Esse descanso era a terra prometida, a terra de Canaã. E aqui para nós, hoje, Cristo é o nosso Josué hoje. Inclusive o nome Josué e o nome Jesus é o mesmo, né, no hebraico. Ele que está nos guiando para Canaã. Hoje, o povo de Deus está sendo guiado. Há uma promessa, só que a Canaã celestial. Vimos isso lá no capítulo 12, né? Onde há um contraste acerca da nova aliança e da antiga aliança com relação a essa questão espiritual mesmo, né? Então, nós estamos sendo guiados para a Canaã celestial, ou seja, para o descanso, para o repouso eterno, eterno dos santos. E é isso que vamos explorar hoje aqui também, nesse texto. Mas veja que isso é importantíssimo, né? Não se prega sobre isso em nossos dias, né? Muito sobre o céu, sobre a glória, sobre o mundo por vir. Isso é extremamente importante. E esse versículo também fala disso. Algumas pessoas ficam na dúvida,
Será que esse versículo está falando do dia do Senhor, quarto mandamento? Será que está falando só da fé, de crer ou está falando da glória? No meu entendimento, está falando de todas essas coisas ao mesmo tempo, na verdade, porque uma não pode ser desassociada da outra, né, aqui no versículo 9 que estamos considerando. E nós vimos também na semana passada, para quem não é esse repouso, resta ainda o repouso para o povo de Deus. O repouso não é para quem não é povo de Deus. O repouso não é para o ímpio, para o ateu, para aquele que não crê em Deus, aquele que vive distante de Deus, que vive em desobediência a Deus. E o repouso também não é para o falso cristão, aquele que é membro apenas da igreja visível e não é membro da igreja invisível. Esse repouso não é também para essas pessoas. É somente para aqueles que nasceram de novo, aqueles que realmente exerceram a fé salvífica em Cristo Jesus. O repouso é para estes. Foi isso que nós vimos na semana passada, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre esse repouso mais propriamente dito, o que ele é de fato. E, como falamos semana passada, ele se refere ao descanso eterno dos santos. Eu comentei também com os irmãos que um livro que eu recomendo muito sobre o assunto, para você meditar sobre os céus, sobre a eternidade, um livro do puritano Richard Baxter, tem em português, O Eterno Descanso dos Santos. Ele escreveu mais de 8 milhões de palavras com base nesse versículo sobre a seriedade de meditar sobre o céu. Um dos melhores livros que eu já li, muito edificante, e faz com que você tenha uma mente mais voltada para Deus, para o céu. É fantástico esse material. Na era dos puritanos, era o segundo livro mais lido na Inglaterra, né? Você perdia para o Peregrino, de John Bunyan. Então, ele trata disso, né, nesse livro, sobre o descanso eterno dos santos, e é sobre isso que também falaremos hoje. Então, hoje falaremos três coisas aqui sobre esse texto. Falaremos sobre três estágios do descanso eterno dos santos, três estágios sobre o mundo por vir, sobre a eternidade, sobre a glória eterna nos céus, três estágios que todo verdadeiro cristão experimenta ou vai experimentar futuramente. Três estágios. O que é a vida eterna? O que é esse descanso prometido? Resta ainda o repouso, o descanso para o povo de Deus. O que é isso? São, são três coisas que eu destacarei agora para os irmãos. Então, a primeira coisa importante, o primeiro estágio desse descanso é a obra da regeneração no coração do crente. O descanso eterno, ou a vida eterna, muitos pensam que começa quando você deixa esse mundo. Começa somente quando você sai desse mundo, ou seja, somente quando a alma do cristão é separada do corpo, mas isso não é verdade, porque na verdade a vida eterna não consiste em questões de tempo, tempo no sentido de eternidade, né? É porque dura para sempre, nunca tem fim, por isso é vida eterna, mas não é exatamente isso que as escrituras ensinam. Mas a vida eterna, ela começa antes, na verdade, de você adentrar nesse descanso, nesse repouso. A vida eterna, ou o descanso eterno, ele começa antes. Ele começa quando? Ele começa quando o coração do cristão, do eleito, é regenerado aqui nessa vida, né? É quando existe o nascer de novo, o ser nova criatura. Ou seja, quando o pecador, ele exerce uma fé salvadora, salvífica em Cristo Jesus. A partir do momento que isso acontece, que é após a regeneração, você adentrou já nesse descanso. Isso é a vida eterna. Veja aí o versículo 3. Já até destacamos anteriormente, né? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, aquele que crê em Deus verdadeiramente, aquele que crê no Evangelho verdadeiramente, ou seja, aquele que nasceu de novo, ele já está entrando, já entrou, na verdade, nesse repouso, nesse descanso eterno. Uma prova disso está em João, capítulo 17. Eu vou ler aqui rapidamente, um versículo apenas.
João 17, versículo de número 3. Texto conhecido, né? João 17, 3, a oração sacerdotal de Cristo. Diz assim: o que é a vida eterna? Tá aí, capítulo 17, versículo 3. O Senhor Jesus está fazendo uma oração diante dos seus discípulos, diante dos apóstolos, né? E ele diz, João 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo, é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Então, não esqueça disso, falaremos disso depois também, mas note isso. Você começa a conhecer a Deus nesta vida. O cristão, o eleito, nascido de novo, ele começa a conhecer a Deus nesta vida, e isso já é, então, chamado de vida eterna. Então, esse é o primeiro estágio. Você conhecer a Cristo Jesus. Então, a vida eterna é eterna não no sentido de quantidade de tempo, nunca vai terminar, mas é uma questão de qualidade, de conhecimento de quem é Deus, a sua glória, de quem é Cristo Jesus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Essa palavra conhecer, se você olhar no grego, ela é um pouquinho diferente quando o apóstolo Paulo fala assim, o conhecimento ensoberbece. Existe esse conhecimento que muitas pessoas em muitas igrejas têm. Eu não estou dizendo que é de todo mal, que é o conhecimento da teologia, por exemplo, conhecer, estudar, etc. Mas aqui, em João 17, 3, é uma palavrinha um pouquinho diferente. E na cultura dos judeus, ela tem um significado é uma expressão também idiomática, né? Está lá em Gênesis 4, versículo 1. Adão conheceu Eva e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, tem a ver com, do casamento, a intimidade, o conhecimento, a intimidade do casal. E é esse conhecimento íntimo, então, na verdade, que o crente passa a ter de Deus e de Cristo. Isso é a vida eterna. É o conhecimento íntimo. Como num casamento, né? Como num relacionamento. Esse conhecimento íntimo, ele é a vida eterna. Então, a vida eterna, irmãos, esse repouso eterno, ele não começa, não vai começar quando você deixar este mundo, mas ele já começou aqui e agora, se você já nasceu de novo, se você verdadeiramente crê em Cristo. Com isso, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. Primeiro, o crente, o cristão verdadeiro, hoje, aqui, ele já começa a desfrutar desse descanso em Deus por meio de Cristo Jesus. Porque tudo começa aqui, né? E a vida eterna começa aqui. É possível receber já aqui o penhor da herança eterna. Lembra que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios? Que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor. O que quer dizer o penhor, né? O penhor é uma pequena amostra. Então, a ideia de penhor é quando as pessoas iriam comprar algo, e aí o valor é um valor X lá, você vai comprar algo caro. E aí você dava um penhor. O penhor é uma garantia, uma pequena entrada, um dinheiro que você paga como entrada, né? Talvez você encontre em alguns lugares ainda hoje aí no Brasil que você vai comprar algo, a pessoa pede uma entrada. Essa pequena entrada é um penhor ou uma garantia de que o restante vai ser pago. Então, aqui nessa vida, os cristãos recebem um penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Isso significa que você já tem amostras aqui nessa vida desse descanso eterno. Por exemplo, falando do Espírito Santo, né? É ele que nos sela, ele mesmo é o próprio selo, está lá em Efésios, né? E ele sendo o penhor, é interessante pensar nisso, porque é ele que regenera o coração do crente, e é o Espírito Santo que aviva as nossas obras, a nossa vida, né, em Deus. A igreja, por exemplo, por isso o apóstolo Paulo fala, não extingueis, não apagais o Espírito Santo. Então, é pelo Espírito que você mortifica o pecado e que você encontra paz em Deus, que você tem experiências pessoais profundas com Deus. Aí eu te pergunto, você já teve isso na sua vida? Alguma vez na sua vida você já experimentou uma grande alegria
E o reino de Deus é isso, é paz, amor e alegria no Espírito Santo de Deus. Não é comida nem bebida, diz o apóstolo Paulo. É paz, amor e alegria. Você já sentiu? Alguma vez você orou e sentiu uma paz muito grande no seu coração? Alguma vez você já orou e Deus respondeu sua oração e o seu coração se alegrou sobremaneira por aquela oração que Deus respondeu? Ou ouvindo a pregação da palavra, o seu coração ardeu no seu peito, você se alegrou em Cristo Jesus e você quis adorá-lo. O tamanho alegria no seu coração? Imagine isso, essa alegria, que você já pode sentir aqui agora, o verdadeiro crente sente, é uma pequena amostra da glória eterna. Apenas apenas um penhor do que você vai experimentar na glória. Então, toda vez que você experimentar uma alegria muito grande em Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo, lembre-se disso, é um penhor apenas. Deus está te dando pequenas gotinhas, né, do oceano que está por vir. Louve a Deus por isso. Engrandeça a Deus por isso. Quando você se alegrar nele. Isso é extremamente importante nós meditarmos, né? Então, aqui, neste mundo, nessa terra, nessa vida, você já pode experimentar um pouco desse descanso eterno. E também nós vemos isso, por exemplo, um pouco desse descanso eterno já aqui nessa vida, nas ordenanças, né, que Deus dá ao seu povo. Essas ordenanças que Deus nos concede hoje para a igreja, para o crente, também são uma espécie de pequenas amostras, né? O penhor também. São sombras, são pequenas amostras do mundo por vir, né? Exemplo, no dia do Senhor. Como falamos aqui sobre o versículo 9, resta ainda um repouso, repouso sabático, um repouso semanal ainda hoje para o povo de Deus. E esse versículo se refere tanto ao quarto mandamento quanto ao descanso eterno, porque o dia do Senhor também é uma pequena amostra da eternidade. Né? Você já experimentou isso? Você já esteve num domingo? Já teve essa experiência? De você se reunir com irmãos em Cristo, você adorar a Deus, você se alegrar pela comunhão dos santos, você se alegrar por ler as Escrituras no culto público, ouvir a pregação, orações, todas essas ordenanças sendo feitas ali no culto público, e você se alegrou com aquilo, você não queria que esse dia acabasse. É isso que você vai experimentar na eternidade, um eterno dia do Senhor na eternidade. Portanto, aqueles que não têm prazer nenhum no dia do Senhor farão o que no céu? Que lá vai ser o eterno domingo, o eterno dia do Senhor. É uma pequena amostra. Por exemplo, também os sacramentos, né? Especialmente me refiro à ceia do Senhor. Se você leia sobre avivamentos e como a ceia do Senhor é administrada em épocas de avivamento na Escócia, nas temporadas de comunhão. Já conversei com muitos irmãos sobre isso, irmãos lá de fora, né? Irmãos da Escócia, por exemplo, americanos, e eu tive a oportunidade de experimentar, eu e minha família também, de uma ceia assim, onde você se assenta de fato à mesa do Senhor, um cálice, um pão. Eles dizem, até hoje, né? Muitos escoceses, é o mais próximo do céu que você consegue experimentar nessa terra. É esse banquete assentado na mesa do Senhor com os santos. Você vê ali a união dos irmãos, um só cálice, um só pão. E ali, irmãos, é uma pequena amostra do eterno banquete nos céus que nós experimentaremos, né? Leia os relatos, se você puder, leia, né? Sobre como eram, e ainda hoje, ainda os lugares da Escócia ainda fazem a ceia assim. É algo maravilhoso, é algo estupendo, é algo você pare para meditar e refletir, é algo maravilhoso, é algo muito espiritual, né? É uma espécie de já um pequeno avivamento que muitos têm ainda hoje. É muito interessante. Isso é também uma pequena amostra do céu. E a própria adoração, irmãos, em si. Adorar a Deus em público, em privado, em família. Isso é, irmãos, uma pequena amostra do céu. Você tem prazer em adorar a Deus com os santos? Isso já é o descanso aqui, que já começa aqui. Por isso, o dia do Senhor é um dia de descanso para os santos. Descansar das coisas deste mundo.
esquece um pouco as ocupações da semana, do trabalho. Há muitos problemas lá, não é? E agora no domingo, você é levado a refletir, meditar, a orar e adorar a Deus. Deus já está nos dando aqui uma pequena amostra do céu. Um pouco já desse conhecimento íntimo, você já experimenta aqui agora. Isso é, irmãos, uma pequena amostra do céu é um penhor já da eternidade. Você já experimentou essas coisas na sua vida? Hoje aqui é possível. Tem pessoas que não creem nisso, mas o testemunho de muitos dizem o contrário. Há uma nuvem de testemunhas que hoje se alegram em Deus profundamente, experimentando já um pouco deste descanso. Você já teve isso? Busque isso da parte de Deus. Busque alegrar-se no Senhor. Busque em oração, adorando o seu nome, reunindo-se com os santos no dia do Senhor. Eu sei que aqui não é o ideal, a reunião virtual, mas anelamos por nos encontrarmos pessoalmente. Logo, logo, espero, nesses encontros poderemos adorar a Deus pessoalmente, em conjunto, em família, e poderemos louvar a Deus nos alegrando nele, experimentando um pouquinho já dessa glória, desse descanso que está prometido somente ao povo de Deus, somente aos santos. Então você hoje pode experimentar isso aqui neste mundo. Irmãos, se você ler, se vocês lerem a história da igreja, você vai ver, por exemplo, biografias de muitos santos do passado, avivamentos, por exemplo, e você vê que relatos de irmãos e irmãs que puderam experimentar um pouco do céu já aqui na Terra. Isso é possível. Leia isso em muitas biografias. Você vê até nas Escrituras, né? O próprio apóstolo Paulo fala que ele foi levado até o terceiro céu. Lembra? Lá em 2 Coríntios. Não estou dizendo que todos passaram por a mesma experiência com o apóstolo Paulo nesse sentido, é claro que não, mas veja relatos missionários do passado, presente também, eu creio, mas do passado, entre os Covenanters, puritanos, reformadores, relatos biográficos no qual eles demonstravam uma familiaridade já com o céu neste mundo ainda, antes de partir para lá. Relatos tão profundos, tão maravilhosos, que você lê, você fala, isso aqui é real, é inacreditável. Eles mesmos não conseguem descrever com muitas palavras, porque é uma alegria indizível e cheia de glória que eles chegaram já a experimentar. Lendo um livro, por exemplo, dá um exemplo para vocês. Eu já dei esse exemplo, acredito, né? Um pastor que está vivo ainda hoje, muito já idoso, né? Ele teve essa experiência. Ele conta que quando ele era seminarista, né? Ele leu um livro e falava sobre a unção de Deus na pregação. Ele leu o livro, é um livro muito bom e eu também já li muitas vezes, é muito bom esse material. E ele fala que quando leu o trecho no qual o pregador descreve o que é o poder de Deus na pregação, ele falou que não entendeu nada. Falou, nunca vi isso na minha vida, nunca experimentei isso na minha vida. O que que é isso? E aí um dia a mãe dele chamou ele para ir em casa, porque ele estava em outro país, né? Não muito longe, na verdade. Ele não pôde ir na primeira vez, mas ele foi na segunda. E a mãe dele disse assim: Olha, vem aqui porque tem um pregador na cidade e acontece algo que eu nunca tinha visto na minha vida, na pregação dele. Eu queria que você visse, mas eu também não sei explicar com palavras. Ele foi. Ele disse que foi, era um pregador bem idoso, antigo, que havia se convertido, trabalhava em Minas de carvão, isso é no país de Gales, né? E ele disse que foi lá no culto, onde esse senhor foi pregar. E aí ele começou a entender o que aquele pregador dizia no livro, o que que o escritor dizia no livro sobre o poder verdadeiro da pregação. E ele começou a entender, então, um pouco do que os Covenanters, os puritanos, os reformadores experimentaram durante grandes avivamentos. Porque ele disse que era algo inexprimível, inexplicável. Quando esse pregador idoso subiu ao púlpito e abriu as escrituras e começou a pregar, parecia que o céu estava na igreja. Ele falou que não tinha como expressar isso de outro modo. Foi o que ele viu e experimentou pela primeira vez na sua vida.
Então, talvez você nunca tenha experimentado uma profunda comunhão com Cristo nesse sentido. Talvez você tenha experimentado um pouco. Ou talvez você já tenha experimentado, mas faz tempo, né, que você experimentou. Mas hoje, falo para você, busque essa comunhão, essa intimidade, essa vida eterna agora com Ele, com Deus e com Cristo. Por que você precisa fazer isso? Para você ter convicção daquilo que você crê, para que você tenha certeza da fé e que para que você saiba que é assim que você vence o pecado na sua vida. Como é que você vence o pecado na sua vida? Não é por meio de legalismo, mandamentos de homens, rudimentos deste mundo, é estando cheio do Espírito, cheio de Cristo, tão cheio dele que não vai haver espaço para o pecado. Então é deleitando-se em Cristo Jesus que o pecado se torna amargo para você, para a sua alma. Por isso, experimentar esse descanso aqui nessa vida, neste mundo já, irmãos, é algo importantíssimo, crucial, eu creio. Busque isso, busque a presença de Deus. Você está lutando contra o pecado? Não é apenas uma luta no sentido negativo contra o pecado, também é, mas também no sentido positivo de encher-se dele, do seu espírito, encher-se de Cristo na sua vida, para que você diga como Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz para você hoje, se você tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, como nós precisamos disso. Precisamos de uma vida cristã hoje mais vigorosa, mais forte, mais poderosa, sem medo, sem vergonha, sem, sabe, fraqueza, mas com poder no Espírito. Precisamos disso, irmãos. Isso só vem através dessa alegria gloriosa que nós temos em Cristo, porque a alegria do Senhor é, de fato, a nossa força. Você já experimentou isso? Um pouco desse descanso, desse repouso? Deus tem prometido para o seu povo, como falamos semana passada. E essa promessa é para agora. Resta ainda um repouso. Agora você pode descansar nele e sentir essa imensa alegria na sua alma, no seu coração, esse fervor. Você pode sentir isso agora, já hoje, e a partir disso você tem uma vida mais consagrada a Deus. E você vai entender que é pelo Espírito Santo que se mortifica o pecado. E você vai ter essa convicção, essa certeza e dizer como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e que ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Você tem essa certeza absoluta? Você tem a certeza absoluta de que a eternidade é real? Ou é algo só abstrato para você? Ela é real? Você consegue parar para refletir e meditar nisso? Richard Baxter diz o seguinte: se você tem dificuldade para meditar no céu, pensa o seguinte, imagina que por poucos segundos, Deus abrisse os seus olhos, como ele abriu lá do servo de Eliseu, lembra? Deus abrisse os seus olhos por um tempo, por um poucos segundos, 5 segundos, e você pudesse, nesses 5 segundos, ver aquilo que você diz crer sobre o mundo eterno, sobre o mundo por vir, sobre o mundo espiritual. E nesses 5 segundos, você pudesse ver as almas dos santos lá agora no céu, e todas as miríades de anjos adorando a Deus. Se você pudesse ver isso agora, por poucos segundos, você com certeza seria levado a meditar seriamente sobre o céu. Mas ele diz, por que você não faz isso agora? Já que você crê que isso tudo é verdade. Pela fé. Porque o justo viverá pela fé. E você entende que é verdade. Então medite nisso. Porque a vida é eterna, irmãos. Esse descanso é eterno. O primeiro estágio é aqui e agora. Você tem buscado isso na sua vida? Meditemos sobre isso. Meditemos. Esse é o primeiro estágio, irmãos. O segundo estágio do descanso, que está aqui para o povo de Deus como uma promessa, versículo 9, resta ainda esse repouso, o repouso para o povo de Deus. Esse segundo estágio do repouso é quando o corpo cansado do cristão, ele fica nessa terra e a alma dele entra nesse descanso prometido aos santos.
a separação do corpo e da alma, ou seja, a morte. Quando isso ocorre, com um verdadeiro cristão, o seu corpo permanece aqui neste mundo por um tempo e a sua alma, ela já é levada para os céus. Um texto que deixa isso claro está em 2 Coríntios, vou ler aqui rapidamente. Então, esse aqui não é um estudo detalhado, né, sobre o assunto. Um dia poderemos até fazer, né? Mas 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Diz assim o texto, 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1, que diz o seguinte: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas dos céus. Agora veja o versículo 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto que estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então, os santos, quando eles estão no corpo, eles estão ausentes de Deus. Isso implica que, ausentes do corpo, estão presentes com o Senhor. E esse tabernáculo que ele fala é exatamente isso, essa casa terrestre. É o corpo do cristão. Há muitos textos que vão falar sobre isso. Por exemplo, o próprio apóstolo fala também em outro texto que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E o Senhor Jesus disse para o ladrão lá na cruz que foi salvo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E há muitos textos que falam isso. Isso é importante dizer porque há pessoas que não creem nisso. Por exemplo, algumas seitas, né? Eles creem que a pessoa morreu e ela fica dormindo lá, né? Testemunho de Jeová, adventistas, por exemplo, né? E os textos bíblicos, vários textos bíblicos não ensinam isso. Eles não ensinam que a pessoa está lá dormindo, né? Nem mesmo dormindo ah, no céu, por exemplo. As almas estão lá dormindo inconscientes no céu. Também a Escritura não afirma isso. Veja, por exemplo, também em Filipenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Filipenses 1, 23: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, né? E ele diz, para mim, o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Há muitas passagens que tratam disso, né? Que tratam dessa questão do crente, da alma do crente, deixando este mundo, ela já está com o Senhor. Veja o que diz também a Confissão de Fé de Westminster. Vou ler aqui para os irmãos. Ela diz o seguinte sobre isso: os corpos dos homens, após a morte, retornam ao pó e vêm corrupção. Mas suas almas, que nem morrem nem dormem, então as almas não estão dormindo, tá? Dos cristãos dos céus, tendo uma existência imortal, imediatamente retornam para Deus que as deu. Ou seja, então o corpo fica aqui na terra e a alma retorna para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas nos no mais altos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. Então, o corpo do salvo, do eleito, ele permanece aqui neste mundo. A sua alma é recebida por Deus nos mais altos céus. Ela é aperfeiçoada em santidade no mais altos céus. Isso é o ensino da Confissão de Fé de Westminster. Então, o corpo ele fica, né, muitas passagens bíblicas vão dizer isso, dei exemplo de algumas. E esse é o segundo estágio que eu estou dizendo aqui, né, do nosso estudo de hoje. A alma, ela entra nesse descanso, nesse repouso, o corpo fica aqui, o corpo cansado, a alma entra lá no descanso, ela é recebida nos mais altos céus, usando a linguagem aqui da confissão de fé. E uma coisa muito interessante é que quando a alma é recebida nos céus,
Infelizmente, eu já ouvi pessoas dizerem que quando isso ocorre, quando estivermos lá no céu, a alma dos crentes estiver no céu, eles vão esquecer de tudo que aconteceu aqui na terra. Isso não é verdade. Apocalipse capítulo 6, o apóstolo João, ele vê as almas dos santos. E elas dizem para Deus: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Né? Eram almas, então, de mártires aqui neste mundo, foram recebidas no céu, e elas clamam a Deus pela vingança do Senhor. E o Senhor fala: repousem até que o número, né, de mártires também complete, o número determinado se complete. E o Senhor então executará a sua vingança. Ou seja, é dito para eles aguardarem. Então, eles se lembram de tudo que aconteceu aqui na Terra. Eles lembram que foram mortos por causa do Evangelho, por exemplo, né? E também nós vemos um exemplo no Evangelho de Mateus acerca de uma coisa muito interessante. Você se lembra que no Monte da Transfiguração, naquele momento da transfiguração, os discípulos, sem nunca terem visto Moisés, sem nunca terem visto Elias, reconheceram eles, né? Sabiam que eram eles. Como isso é possível? É outra característica, né, das almas que entram nos céus. Elas reconhecem umas às outras no céu, de modo que nós não sabemos ainda como, mas de modo sobrenatural, Deus concede essa capacidade também. E sendo aperfeiçoadas nos céus, significa que quando o cristão deixa este mundo, sua alma adentra os céus, lá não há pecado. Coisa imunda, coisa alguma imunda pode adentrar os céus. A eterna alma, nossa alma que é eterna, ela entra nos céus. O pecado, ele fica para trás. E ali são todos aperfeiçoados em santidade. Todos os santos, todo o povo de Deus é aperfeiçoado. Isso é, irmãos, isso já é esse descanso, o início ou melhor dizer, não o início, é a segunda parte, o segundo estágio desse descanso, quando a sua alma adentrar os céus. Você crê nisso? Todo o pecado vai ser deixado para trás. Tudo nessa vida, todo esse cansaço que falamos semana passada, né? Nós falamos o quê? Que esse descanso é para quem está cansado. E cansado espiritualmente. Cansado do pecado. Aqueles que estão cansados do pecado serão recebidos no céu. E aquele conhecimento que você recebeu aqui já, pela providência de Deus, conhecimento do Evangelho, essa vida eterna que já se iniciou aqui nesse primeiro estágio, quando a sua alma adentrar os céus, você vai ter ali a continuidade desse conhecimento de Deus lá no céu. Se eu não me engano, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse que quando a alma do crente entra no céu, o crente mais humilde, mais simples, menos tem entendimento do evangelho. Pensa num crente assim. Quando ele adentra o céu, sua alma adentra os céus, o seu conhecimento acerca de Deus é maior do que qualquer teólogo que já existiu nessa terra. O crente mais ignorante. Quando a sua alma adentra os céus, ela é aperfeiçoada numa santidade tal que o seu entendimento sobre quem é Deus ultrapassa qualquer teólogo da face da terra. É isso que você experimenta. Então não tenha medo. Não tenhamos medo. Mas vamos dizer como o apóstolo Paulo citando Oséias, tragada foi a... Ele fala sobre a morte, lembra lá em 1 Coríntios 15? A morte foi tragada na vitória, citando Oséias. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, ele diz lá que onde está o teu aguilhão, ó morte? O aguilhão é o quê? Você pensa num ferrão. O aguilhão é um ferrão. Pensa, por exemplo, num inseto, como uma abelha, eu não sei, um inseto perigoso que ele ferrou e machuca e dói. Isso é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E o que acontece? Cristo, ele venceu a morte, ele arrancou o aguilhão que fere. E agora a morte para o cristão, a morte não mais fere o cristão. Porque quando o cristão ele morre, ele adentra nessa eternidade, nesse descanso eterno. A morte não mais fere o cristão. A morte não mais fere o cristão porque foi tragada. O seu aguilhão foi arrancado na vitória de Cristo sobre a morte. Cristo, ele venceu a morte. Ele arrancou esse ferrão
E agora, o crente em Cristo Jesus, quando ele adentra os céus para ele agora é esse descanso eterno. Então, a morte para ele agora, para o crente verdadeiro, ela é inofensiva. Na verdade, ela apenas promove, então, o crente a esse segundo estágio, né? Porque foi arrancado todo o aguilhão. É isso que acontece, então, com os crentes que entram nos céus. Sua alma é aperfeiçoada em santidade. Por isso, Paulo disse: para mim, viver é Cristo, o morrer é lucro. O cristão agora é isso. A coisa mais terrível, o apóstolo Paulo chama, né, de o último inimigo a ser vencido, que é a morte, foi vencida por Cristo Jesus. E o cristão a vence também, quando ele é recebido nos céus. Quando a sua alma é recebida nos céus, ele venceu a morte. E lá ele está diante de Deus, sendo recebido nos mais altos céus. Ele passa a adorar ao Senhor ali, com as almas dos outros santos ali também presentes, adorando a Deus, contemplando a obra de Deus, que Deus fez na sua vida, e Deus ali ainda fará mais coisas, falaremos disso daqui a pouco, mas medite sobre isso. Medite sobre isso. A morte é inofensiva para o cristão, e o apóstolo Paulo, ele tinha esse anelo, esse desejo de partir e estar com Cristo. Você tem essa convicção? Você tem essa certeza de fé de que você pode confiar nele, em Cristo? Se você tem medo, se nós tivermos medo, lembra das promessas de Cristo? Ele disse: não temais, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Crede, creia nele, creia nas suas promessas. Creia nas suas promessas. A sua alma será recebida no mais altos céus, sendo aperfeiçoada em santidade. Irmãos, que coisa gloriosa. Isso é o que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas não é apenas isso, né? Mas nesse ponto, nesse segundo estágio aqui, medite sobre isso. Medite sobre esse repouso eterno que está aguardando a sua alma. Repouse sobre, medite sobre isso, sobre esse repouso que resta, sobre essa promessa que ele nos concedeu. Você entrará nesse descanso, nós entraremos nesse descanso. Só não entrarão as almas dos incrédulos, mas os crentes, sim, elas entrarão nos céus. Você tem esse entendimento? Você compreende isso? Você crê verdadeiramente nisso? Você tem meditado sobre isso? Ou para você é uma realidade muito abstrata? Para a maioria das pessoas, irmãos, já dei aula sobre isso, sobre céu e inferno, por exemplo, em igrejas. As pessoas pensam que isso é uma coisa completamente abstrata, talvez nem exista, né? Eu não entendo como pode ser isso. Se nós temos as escrituras que já revelam todas essas coisas. Você tem a história da igreja que dá testemunho sobre isso. E ainda assim há pessoas que têm um entendimento muito pequeno, muito superficial, talvez nem creia exatamente muito nisso. Nunca parou para pensar sobre isso. Nunca parou para orar e meditar nesse assunto. Infelizmente, mostra quão raso é o nosso cristianismo em nossos dias. Por não temos uma mente celestial, uma mente voltada para o céu. Que você possa ter, que nós possamos ter uma mente voltada nesse sentido, para esse descanso que aguarda os santos. Mas esse, irmãos, foi o segundo estágio. Agora, o terceiro estágio, por último, a redenção do corpo. O primeiro estágio, a regeneração, quando você crê, você já entra nesse descanso. O segundo, quando a sua alma, deixando o seu corpo aqui na terra, ela já entra nesse repouso. Mas, mas as almas que estão lá agora no céu estão já repousando nesse sentido, porém o corpo deles ficou na terra e eles estão aguardando uma promessa do Senhor. Qual é a promessa? Que os seus corpos ressuscitarão em glória. Os corpos de todos os cristãos que estão lá no céu agora também ressuscitarão futuramente. Todas as pessoas, né?
até dos ímpios, né? Também diz as Escrituras que também ressuscitarão. Mas não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto é falar sobre os crentes que entrarão nesse repouso. Então, o cristão, ele crê em Cristo salvificamente, e ele já entra nesse descanso, nesse repouso. Quando ele deixa esse mundo, a sua alma também entra, porém o seu corpo permanece na terra. Mas esse terceiro estágio é quando o repouso será um repouso final, né? Ele será quando o corpo e a alma do crente serão unidos novamente. Veja, por exemplo, o que diz a pergunta 82 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta diz assim: qual é a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm em Cristo? Qual é? Qual é a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm em Cristo? O catecismo diz o seguinte: a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo é, nesta vida, imediatamente após a morte, e por fim, aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. Veja os três estágios. Primeiro, nesta vida você já tem uma comunhão em glória com Cristo, na regeneração. Depois, imediatamente após a morte, porque a sua alma é dentro aos céus. E por fim, aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. Ou seja, três coisas, então, três estágios, né? Crer aqui agora, você já adentra nesse descanso. Depois, em segundo lugar, quando você deixa este mundo, sua alma entra no descanso. E por fim, na ressurreição final, Deus irá pegar o corpo, nosso corpo, e estiver ficado, de todos os cristãos que morreram, todos os corpos que ficaram aqui, Deus unirá novamente a sua alma. A alma está no céu, o corpo na terra. Eles serão unidos novamente. É isso que as almas dos cristãos agora, neste exato momento, estão aguardando. Essa promessa se cumprir, que é a ressurreição. Então, o corpo e a alma serão unidos novamente na ressurreição. O corpo e a alma serão semelhantes, diz a Escritura. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Os crentes terão um corpo glorificado, um corpo e uma alma glorificados. Será um corpo e uma alma semelhantes ao de Cristo na sua glorificação. Seremos semelhantes a Ele, diz o apóstolo Paulo. Esse aperfeiçoar em santidade, tanto do corpo quanto na alma na ressurreição, é para quê? Para quê? Qual o objetivo disso, né? Nós comentamos isso na semana passada também, né? É para que o crente, o cristão, com a sua alma aperfeiçoada, mas também o seu corpo aperfeiçoado, em santidade, para que ele possa desfrutar do céu, desfrutar do eterno repouso prometido para ele. Só é possível em plena santidade desfrutar desse descanso. Então, eu comentei semana passada, né, sobre o autor que ele diz que a justificação pela fé te dá o direito, né, a possibilidade, a capacidade de entrar nos céus. Mas a santificação te dá a possibilidade de você desfrutar dos céus, porque o céu, ele é um mundo de santidade, um mundo de santidade. Então, todo o pecado aqui no corpo, ele será removido, o seu corpo será restaurado, será glorificado, aperfeiçoado, em santidade, tanto a alma quanto o corpo, para que lá você possa desfrutar de Deus pela eternidade. Esse é o descanso, irmãos, que aguarda o povo de Deus. O descanso final, esse terceiro estágio, é a ressurreição dos mortos, quando o corpo e a alma dos crentes serão reunidos novamente, isso nos mais altos céus. Por toda a eternidade, você estará com um corpo que é o mesmo corpo que você tinha, mas contudo, ele é diferente ao mesmo tempo. Ele, ele é glorificado de um modo que no momento, hoje, nós não entendemos. Mas você precisa disso para poder desfrutar dos céus eternamente. E por que isso? Por que isso? Eu falei por causa da santidade, mas também por outros motivos.
Para refletir, para mim, para pensar no seguinte: o que você vai, o que nós faremos nesse descanso eterno dos santos? O que você fará? O que você fará quando você estiver com o Senhor para sempre? E com todos os outros santos, com todos os eleitos de Deus, com todos os anjos eleitos também? O que você estará fazendo? Então, o repouso não é, irmãos, um repouso de inatividade. Não é um repouso de inatividade, mas é um repouso de adoração a Deus, de serviço a Deus. Algumas pessoas, né, quando escutam falar sobre isso, falam, peraí, então no céu a gente vai continuar servindo a Deus e não vai poder descansar? As pessoas têm uma visão carnal, né, sobre esse assunto. E a verdade é que o descanso não é cessar as atividades, por exemplo, de culto e adoração a Deus. Pelo contrário, né? As pessoas acham que o descansar é apenas cessar, parar de fazer tudo, né? Não é, isso não é. O Senhor, lembra que o Senhor Deus ele deu um exemplo lá em Gênesis, né? Ele criou, descansou no sétimo dia. Quer dizer que Deus ficou inativo? Não. Sua própria providência estava operando ali, né? Para manter todas as coisas. Mas Deus estava contemplando também a sua criação, né? Esse descansar nesse sentido também. Ou seja, trazendo para nós, o descanso eterno dos santos é uma contemplação das obras de Deus e da glória de Deus na eternidade. Não é inatividade, irmãos, mas é você conseguir contemplar a glória de Deus pela eternidade, nas suas obras, na sua pessoa, e especialmente nas suas excelências na eternidade. Consegue imaginar o que é isso? Consegue para pensar um pouco sobre o que isso significa? Isso é algo tremendo, algo tremendo. Você vai adorar a Deus pela eternidade, conhecendo Ele cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E sua mente lá nos céus vai conhecer Deus mais e mais a cada dia, usando aqui termos humanos, né? Dias. E cada vez que você conhece mais a Ele nos céus, você é tomado de uma alegria tão indizível, tão incrível, tão maravilhosa, que você poderia ser levado à loucura, poderia ser destruído de tanto prazer na presença de Deus. E por isso você precisa de um corpo glorificado, de uma mente glorificada e ser sustentado pelo próprio Deus. Senão você seria desintegrado ao pó diante da glória de Deus. Os anjos cobrem sua face diante do trono de Deus, irmãos. Isaías capítulo 6. Como você poderia suportar estar na presença de Deus sem uma mente glorificada, sem um corpo glorificado, sem uma alma glorificada? Como você poderia imaginar? É impossível. Você precisa. Então, as almas estão aguardando a ressurreição dos seus corpos, glorificados, sem pecado, aperfeiçoados em santidade, para desfrutarem perfeitamente, completamente do céu pela eternidade. Consegue imaginar o que é isso, irmãos? Você consegue ter alguma ideia do que é isso? Medite sobre isso. Medite sobre isso. Vou dar um exemplo que eu ouvi certa vez, né? Imagina o seguinte, você tá lá, primeiro dia nos céus, você está lá. Primeiro dia, usando termos humanos, né? Não que vai ser dias como aqui, né? Segunda, terça e quarta, mas imagine que o primeiro dia você está lá e você é levado a adorar a Deus, porque lá em Isaías diz que eles virão perante mim e me adorarão, tá lá no último capítulo de Isaías. Então você vai adorar a Deus no primeiro dia nos céus. Quando você chega diante de Deus nos céus para adorá-lo, nesse descanso eterno, nesse repouso eterno, você tem uma compreensão de Deus ali naquele momento que você nunca teve antes. E veja bem, você não esqueceu tudo que você já aprendeu aqui na Terra sobre ele. Mas naquele primeiro dia você tem uma compreensão tão grande, tão maravilhosa das excelências de Deus, da grandeza de Deus, de toda a sua glória que você nunca teve antes.
e você simplesmente é levado a adorá-lo, porque é impossível deixar de adorar um Deus tão santo, tão belo, tão glorioso na eternidade. Você é levado, você é levado aos seus joelhos, você é levado a adorá-lo ali naquele momento, com todos os outros santos, todos os anjos que lá estiverem. Você é levado a isso, porque não há, você não tem nem escolha. Você diz, esse amor me constrange, essa glória que está aqui, ela me constrange a adorá-lo. Eu adoro, a sua alegria é tão grande, o seu prazer é tão grande, que Deus precisa te sustentar. E você precisa ter um corpo glorificado para poder adorá-lo nesse dia, dessa maneira. Mas isso foi só o primeiro dia. Aí no segundo dia, você adora a Deus novamente. E você vê excelências em Deus que você não viu no dia anterior. E, novamente você é adorado, você é levado, melhor dizendo, a adorar a Deus dessa maneira, novamente no segundo dia. E no terceiro dia, no céu, você tem outras percepções de Deus que você não teve no dia anterior. E você é levado a adorar novamente, de uma maneira muito mais profunda do que o primeiro dia. De tal maneira que Deus, ele te sustenta para que você não seja destruído ali na sua presença. E isso, irmãos, você faz no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto dia. E quando você tiver adorado a Deus assim, pela eternidade, vai chegar um momento em que você vai olhar para frente e você fala: Ué, isso aqui foi só uma gota e ainda falta um oceano para eu adorar a Deus. Irmãos, isso é eternidade. Uma pequena descrição, caso você nunca esteve lá. Essa é a eternidade. Você irá adorar a Deus assim, pela eternidade. Esse é o repouso que aguarda os santos. É essa adoração. Você achou alguma vez, talvez você já tenha pensado nisso, que o céu seria rua de ouros apenas? Coisas bonitas, mansões. Se for só isso, depois de ter passado 1 milhão de anos no céu, você ia fazer mais o quê lá? Teria mais o que para fazer? Acabou, né? Mas não vai acabar, sabe por quê? Porque existe alguém lá, existe um Deus que ele é infinito. Diz o salmista, o Salmo 147, Deus é infinito em seu entendimento. Deus é infinito. E você passará uma eternidade te conhecendo o eterno, exatamente porque ele é eterno, porque não tem fim. O conhecimento de Deus, meus irmãos, não terá fim. E quanto mais você conhecê-lo, mais você vai se alegrar nele, mais a sua alegria, o seu prazer, o seu deleite nele irá aumentar para todo sempre. E você, não tendo ali um corpo glorificado, aperfeiçoado em santidade, você simplesmente sucumbiria à loucura e à glória de Deus que poderia destruí-lo tão rapidamente. Por isso aqui na terra ele diz, né, ninguém pode ver o Senhor permanecer vivo, mas você será levado a adorá-lo completamente, perfeitamente por toda a eternidade. É completamente, né, um paradoxo, né, sem fim, na verdade, né? Algo que a nossa mente nem consegue conceber hoje. Mesmo lá nos céus, você não conhecerá Deus completamente, na verdade, porque não há fim para Deus. Ele é infinito. Irmãos, é isso que vai entreter a mente dos santos pela eternidade. A glória de Deus, as suas excelências, por meio de Cristo Jesus. Você vai se alegrar também com outras coisas no céu, com os santos que lá estiverem, com os anjos que lá estiverem, mas o que vai te trazer prazer e alegria nos santos que lá estiverem, e nos anjos que lá estiverem, é exatamente a imagem de Cristo neles que reflete de volta para você. E neles você vê Cristo. Esses santos foram aperfeiçoados em Cristo Jesus. E olhando para eles, você vê Deus, a própria glória de Deus, a glória do próprio Cristo neles. E é exatamente essa glória que é o banquete da alma dos crentes no céu, por toda a eternidade. Por isso falamos a semana passada, né? Cristo, o Cordeiro, ele é a lâmpada dos céus. Ele é a expressa, exata imagem de Deus. E ele continuará a revelar-nos quem é Deus por toda a eternidade. E é isso que você viverá nos céus. Tudo que você vai ver lá é Cristo, porque em Efésios diz que Deus fará convergir nele, em Cristo Jesus, todas as coisas.
É isso que aguarda a todos nós nesse eterno descanso, nesse eterno repouso dos santos. Irmãos, é essa glória eterna, essa glória eterna, essa adoração eterna, essa, esse contemplar das obras de Deus. Você consegue imaginar isso? Você poderá contemplar ali as perfeições de Deus e tudo que Deus fez na sua vida. E você vai descobrir que até mesmo uma pequena folha que caiu de uma árvore naquele dia, ela cooperou para que lá você estivesse, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você é recebido, então, ali na glória. Leia o livro Peregrino, final, quando ele adentra aos céus. Maravilhosa a descrição que ele faz, né? E há muitos livros que tentam descrever, mas ainda assim, irmãos, é algo indizível, é algo glorioso, é algo que você precisa hoje, aqui agora, já começar a experimentar na sua vida um pouco desse penhor, um pouco já do que será essa adoração. Não é apenas a questão de coisas, ruas de ouro, coisas materiais do céu e etc. Muitas pessoas dizem por aí, mas é você contemplar a glória de Deus. Muitas pessoas não querem isso. Sabia disso? Muitos querem ir para o céu, mas sem que esse Deus que criou os céus esteja lá. Muitos querem ir para o céu, mas não querem o Deus que está lá no céu. Como que nós podemos dizer isso? Porque essas pessoas não querem agora. Quem não quer a glória de Deus agora, não irá querer pela eternidade. Quem não ama as coisas de Deus agora, não amará também na eternidade. Elas acham que o céu é um lugar que não vai ter problemas, não vou ter enfermidade, não vou ter emprego lá, né? Não vou precisar pagar conta, etc, etc, etc. O céu para eles é apenas isso. Mas para o verdadeiro cristão, não é isso. O verdadeiro cristão é o que está lá no Salmo 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua formosura, a beleza da santidade do Senhor. É isso que eu quero contemplar. É isso que eu almejo contemplar. A glória do Senhor na eternidade. Estar com Ele para sempre, que é incomparavelmente melhor. Este é o repouso, essa é a nova Canaã prometida para os santos aqui. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você tem crido realmente em Cristo Jesus? Você já tem entrado nesse repouso? Você crer nele? Se você tem dúvida sobre a sua fé, procure ter certeza da sua fé. Creia. E se você hoje luta contra o pecado, está cansado do pecado, é porque esse descanso é para você. Ele te aguarda. Ele te aguarda. Esse descanso te aguarda. Você anela contemplar a glória de Deus? A majestade de Deus nos céus? Você deseja entrar nesse descanso? Que nós possamos desejar, irmãos, possamos desejar descansar nesse sentido em Deus, alcançar esse repouso prometido, no qual adoraremos ao Senhor para todo sempre. Precisamos meditar muito sobre isso, irmãos, porque, pelo menos eu não sei os irmãos, mas eu não vejo sermões, pregações sobre o céu, sobre a glória, sobre o eterno descanso dos santos. Precisamos, precisamos meditar e refletir, porque é isso que nos aguarda, é essa herança dos santos, é essa herança prometida a todos nós, ao povo de Deus. Que você medite sobre isso, que você reflita sobre isso e ore sobre isso. E que você creia e tenha essa convicção como Paulo teve. Eu sei quem tenho crido. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Que você possa ter hoje já um pouco dessa comunhão com o próprio Cristo. Cristo ressurreto é um Deus vivo. Ele é vivo, irmãos. Ele ressuscitou. Ele não é um conjunto de proposições teológicas, é uma pessoa com quem você se relaciona. O Cristo das Escrituras, o Filho, o eterno Filho de Deus. Que você possa experimentar esse descanso aqui já, antes de partir para a eternidade. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe grandemente, né? Que possamos refletir e meditar sobre as verdades da palavra de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos encerrar com uma oração. Gostaria de pedir que dois irmãos orassem. Queria pedir ao irmão Edson, faça uma oração, se puder.
E o irmão Anderson também, para nós encerrarmos. Ok, irmãos? Oremos ao Senhor. Pastor Joelson, o Anderson está dormindo, Ah, tudo vai bem, poder orar, tudo bem? tudo bem. Pedir o irmão Edson, então, que faça a oração. E o irmão Lucas, está podendo orar, irmão Lucas? Se puder, eu peço. Estou sim, irmão, eu posso orar. Tá bom. Depois o irmão Edson, então. Oremos. Brevemente. Senhor nosso Deus, nós queremos agora, Pai, orar ao Senhor. Deus, te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar diante da Tua Santa Palavra e aprender um pouco mais do Senhor, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus. Nós que, mesmo pela internet, temos nos reunido aqui, ó Pai, alguns impedidos, ó Deus, de estar congregando, mas este momento tem sido muito bom, ó Deus, e nós te louvamos por isso, ó Ó Deus, mas nós clamamos ao Senhor agora, diante do que nós ouvimos, pedindo, Pai, o teu perdão, perdoa os nossos pecados, ó Deus, nossos pecados que nos impede de contemplá-lo ainda mais, que faz separação, ó Deus, entre nós e ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos perdoar, nos santificar, nos purificar, ó Deus. Ó Senhor, nos quebranta, ó Deus, nos purifica todo mal, todo pecado. Nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo Senhor, pela inovação do nosso entendimento, para que possamos, de fato, compreender, ó Deus, tua vontade que é perfeita, que é boa, que é santa. Nos faz experimentar mais do Senhor, ó Deus, e possamos ser ricos, Pai, da tua graça, cheios de Cristo, cheios do teu Espírito Santo. Que Cristo seja cada vez maior em nós, possamos abundar, ó Pai, nesta glória do Senhor que já temos experimentado aqui, esse descanso do Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que é o nosso descanso, que tem operado em nós essas verdades tão maravilhosas, ó Deus. Louvamos por isso que nós estudamos hoje. Pai, o Senhor aplique em nós a cada dia, de fato possamos descansar no Senhor. O Pai recebe o nosso louvor, porque o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos amparado, nos dado vida, saúde, recursos, tem operado em nós, ó Pai, livramentos, nos livrado de mal, de acidentes. As nossas dificuldades, o Senhor é conosco. Nos momentos de dor, o Senhor tem sido o nosso refúgio, nosso socorro, nosso libertador. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Senhor bom Deus, bom Pai, graças te damos, ó bom Deus, por mais um dia do Senhor. Obrigado, bom Pai, porque, como o irmão disse, mesmo virtualmente, ainda é bom para nós, Senhor. É aquilo que tu nos deixou, é a nossa porção neste dia. Obrigado, bom Pai, porque tu nos tirou das trevas e nos colocou em peregrinação àquela santa terra do descanso. Graças te damos por isso, ó Senhor. Graças te damos, Pai, porque o caminho que tomávamos era outro e agora estamos no caminho certo. Entraremos seguramente, Senhor, no teu descanso. Obrigado, bom Pai, porque tu não fizeste isso somente a nós, fizeste isso a inúmeras pessoas no mundo inteiro, durante todas as eras. Tu tira pessoas, Senhor, das trevas e coloca no teu bom caminho, naquela vereda. Continua a agir assim, Senhor, poderosamente, salvando vidas, Senhor, do pecado, restaurando-as e dando-lhes descanso. Tu nos deu, Senhor, um dia inteiro para isso, para que lembremos do céu, para que possamos, Senhor, meditar de uma forma ainda mais particular naquele teu descanso. Meditamos, Senhor, durante toda a semana, contemplamos as coisas e nos lembramos de Ti. Mas no domingo, Pai, no teu dia, isso é feito de forma mais particular. Uma santa graça é derramada em nós, Senhor. Nós sentimos isso, Pai. Glória a Deus por isso. Obrigado, bom Pai, porque, mesmo sendo pecadores, Tu nos agracias, Senhor. Eu te peço, Pai, por aqueles homens, os nossos familiares, que não conhecem a Cristo,
que não gozaram, Senhor, do descanso, que eles possam, Pai, conhecer um pouco mais disso, que eles possam experimentar aquilo que os santos experimentam, que eles possam, bom Pai, repousar sua cabeça no ombro de Cristo, como fez nosso irmão João. Dá-lhes um pouco disso, Pai. Dá-lhes essa pequena prévia que tu dá a nós todo domingo. Que os doentes, Pai, possam achar descanso em Ti. Que aqueles que passam por tribulação possam descansar em Ti. Porque Tu és, Senhor, o descanso de todas as coisas. Aqueles efeitos maléficos do pecado, Tu dá descanso a todos eles, Pai. Continua, Senhor, a nos livrar do mal. Continua, Pai, a nos livrar de nós mesmos, reduzindo cada vez mais a influência de Satanás e do velho homem, para que a gente possa gozar ainda mais do descanso. Logo mais, Senhor, será segunda-feira e mais uma vez iremos aguardar ansiosos, Senhor, teu santo dia. Faremos isso, Senhor, semana após semana, sempre tendo em mente, Pai, que um dia isso cessará. Um dia, Pai, nosso último inimigo, a morte, nós venceremos ela e entraremos no teu santo repouso. Ficaremos lá e dia após dia, Senhor, aprenderemos mais de Ti, mais do Teu Santo Filho, mais da obra do Teu Santo Espírito. Nos deleitaremos, Pai, cada vez mais no que significou a Tua grande salvação na cruz. Não há limites, Pai, para o Teu conhecimento. Então não haverá limite, Senhor, para a nossa felicidade e deleite em Ti. Já gozamos um pouco disso aqui, Senhor. Mas apressa o dia, ó bom Pai, em que gozaremos ainda mais disso na eternidade. Peço-te, Senhor, que tu possas agir nas nações, elas sejam convertidas a ti e provem do descanso. Extirpa, Senhor, todos os inimigos da cruz, os pagãos, os muçulmanos, os católicos, estabelece a tua santa religião, Pai. Converte os judeus novamente, enxerta-os no pacto da graça, e essa terra, Senhor, provará de um pequeno descanso. E será novamente uma pequena prévia daquele grande dia, Senhor, em que desceremos, reinaremos com teu Filho eternamente. Faze isso, ó bom Pai, enche-nos dessa esperança, enche os povos dessa esperança. É o que eu te peço em nome do teu Santo Filho, o nosso descanso. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe grandemente. Uma boa semana para todos nós.